A única pessoa responsável pelos teus passos é tu mesmo. Tu precisa entender que a responsabilidade pelo modo como tu caminha é só tua. E tu não pode culpar as outras pessoas se tu deseja viver com significado e se tu deseja alcançar o que tu quer, o que tu sonha. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre vida significativa e sobre tudo aquilo que pode te agregar. Hoje é um dos episódios do desafio SPMV. Se tu não conhece esse desafio, eu criei há uns 150 dias um desafio para me tornar o protagonista da minha vida. Eu estava insatisfeito com a minha vida e eu queria alcançar os meus sonhos com uma maior facilidade. Então eu criei esse desafio. Se tu quiser saber mais detalhes desse desafio, como que ele funciona, objetivos, organização, metas, se tu quiser saber todos os detalhes desse desafio, eu vou deixar um link no template do Notion aqui na descrição do vídeo. E tu pode clicar nesse template, conhecer esse desafio e também ter uma ferramenta para te ajudar a se organizar no teu dia a dia. Esse desafio é basicamente um reflexo do que eu falo bastante aqui nesse canal, que é sobre significado de vida, sobre presença diária, sobre objetivos, sobre vida significativa. Então, o objetivo do desafio é esse. Mas eu quero falar contigo sobre um aspecto que eu percebi durante esse desafio e que mudou a minha percepção sobre o modo como eu caminho. Hoje é 22 de setembro de 2025. Fazem exatamente 154 dias que eu iniciei esse desafio. Quando eu iniciei esse desafio, eu tinha a mentalidade de que seria apenas um desafio. Mas não foi apenas um desafio, foi uma transformação de vida. E eu entendi durante esse desafio, durante cada dia, cada momento que se passava, eu entendia que a única pessoa que tinha controle, responsabilidade pelos passos que eu dava, por eu ter atingido uma meta ou não, por eu ter feito alguma coisa no meu dia ou não, era eu. Era apenas eu. No passado, só para te dar uma contextualizada, eu era uma pessoa que ocupava muito os outros. Eu culpava muito os outros, eu dizia que eu não alcançava o que eu desejava devido aos problemas da sociedade, devido aos problemas do governo, devido a alguma questão externa em relação a mim. Só que nesse ato de eu olhar para o ambiente externo e eu negar que eu tinha alguma responsabilidade, eu perdi a possibilidade de fazer alguma coisa para mudar a minha situação de vida. Quando eu não olhava para mim e quando eu não assumia a minha responsabilidade e culpava os outros, eu retirava a possibilidade de mudar de vida. Pois quando eu não tenho a responsabilidade sobre mim, eu acabo terceirizando as minhas ações e eu acabo sempre colocando nos outros a responsabilidade. Quando eu coloco a minha responsabilidade em um terceiro, eu fico em um local de conformidade, pois eu acredito e eu penso que o outro é responsável por aquela situação e eu não preciso fazer nada, pois não fui eu que realizei tal situação, eu não sou o culpado, entende? Eu vou tomar um gole de água para para a garganta funcionar. Mas então, por que que eu quero trazer esse tema para ti? Se esse é o teu primeiro vídeo que tu está vendo meu, só para tu entender uma coisa. Esse desafio, esse episódio em si, esse tipo de vídeo, é um vídeo para eu te dar um panorama geral de como que está o desafio e também te trazer reflexões a partir desse desafio. Então, é um vídeo mais voltado para o desafio, certo? Então, assim, eu entendi com o passar de algumas atividades, por exemplo, dentro desse desafio, eu tenho tarefas específicas que eu coloquei ali. Tu vai ver se tu entrar no Notion. Eu coloquei tarefas específicas como acordar às 6h30,
ler, meditar, treinar, focar em um projeto específico. Hoje, eu consigo focar nisso. Hoje, eu posso te dizer que o desafio está praticamente redondinho. Hoje eu faço as coisas que têm sentido para mim, mas no passado não era bem assim. No passado, quando eu iniciei o desafio e também antes, eu acabava não fazendo algumas coisas e eu culpava o ambiente externo. Eu culpava, eu dizia: "Ah, mas aconteceu tal coisa na minha vida, aconteceu tal coisa no ambiente externo, o tempo não estava bom, eu não acordei bem". Tipo, eu colocava sempre uma desculpa para eu não assumir a responsabilidade em relação ao que eu deveria fazer. E nesse ato de não me responsabilizar, eu também impedia de eu pensar em como que eu iria reverter aquela situação ou como que eu iria mudar o meu modo de agir. Então, basicamente é assim: quando eu não assumo a minha responsabilidade sobre o meu ato, eu não apenas culpo o outro, mas eu retiro a minha responsabilidade de pensar em fazer alguma coisa para mudar a situação que eu preciso mudar. Entende? É preciso que a gente saiba diferenciar muito também culpa de responsabilidade. Às vezes, aconteceu alguma coisa que eu não tenho culpa. Bom, aconteceu um temporal, aconteceu um desastre. Eu não tenho culpa. Aconteceu. Aconteceu, de algum modo aquilo me afetou. De algum modo aquilo afetou os meus pensamentos. De algum modo aquilo afetou a minha emoção. De algum modo aquilo afetou as minhas ações. Aquilo afetou. Eu não tenho culpa. Mas a partir desse efeito, desse acontecimento na minha vida, eu tenho a responsabilidade de olhar para isso e de decidir mudar a situação que eu desejo. Nem sempre a gente tem culpa de algo, mas a gente sempre tem a responsabilidade sobre o que a gente vai fazer a partir de uma determinada situação. Quando a gente não pensa desse modo, quando a gente não pensa desse modo, nós terceirizamos as nossas decisões, nós terceirizamos as nossas responsabilidades e com isso nós acabamos vivendo no automático, nós acabamos vivendo suscetíveis aos outros, basicamente. Quando eu não assumo a minha responsabilidade em relação à minha situação, eu acabo deixando o outro decidir, eu acabo me influenciando pelo outro, eu acabo perdendo a possibilidade de viver uma vida significativa. E quando eu perco a possibilidade de viver uma vida significativa, eu acabo perdendo o tempo da minha vida. Percebe como que é profundo essa discussão? A gente precisa diferenciar muito culpa, responsabilidade, a gente precisa olhar para o contexto, a gente precisa olhar para a minha situação, a gente precisa olhar para o que eu posso fazer diante algum acontecimento, como que eu olho os outros. Isso é uma coisa importante, é um exercício que é importante a gente fazer, porque no passado eu era o tipo de pessoa que olhava para o outro e eu me comparava, eu culpava o outro. De verdade, eu tinha uma determinada situação na minha vida e eu culpava o outro. Eu dizia, bom, eu não tenho isso aqui, o culpado é o outro. Mas eu nunca olhava para mim e eu nunca me responsabilizava, eu nunca dizia, bom, tá, o outro tem isso, eu também quero ter. Eu não tenho culpa de não ter, mas bom, eu tenho responsabilidade de fazer alguma coisa para poder alcançar aquilo que eu desejo. Claro que eu dei um exemplo aqui que envolve comparação, que não é algo saudável, mas só para te dar um exemplo de como que a responsabilidade acaba agindo nas nossas vidas. Então, de um certo modo é isso, é eu olhar uma situação específica, olhei uma situação, aconteceu alguma coisa. Eu olho para aquilo ali. Eu olhei para a situação que afetou a minha atividade, que afetou o meu dia. Eu olho para isso. Olhei para isso, eu penso, bom,
Isso afetou o meu dia, eu não tenho culpa disso. Mas bom, o que eu vou fazer a partir de agora é a minha responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade sobre mim mesmo. Eu tenho a responsabilidade de olhar para mim. Eu tenho a responsabilidade de me acolher. Eu tenho a responsabilidade de pensar o que eu posso fazer a partir de agora para mudar a situação que eu desejo. Eu tenho a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de olhar para mim. Só que às vezes a gente não foi ensinado a pensar desse modo. Às vezes tu foi ensinado a ter responsabilidade pelos outros, a olhar para os outros, a sempre culpar os outros. Talvez tu tenha crescido em um ambiente que te ensinou a reclamar, a culpar os outros, a não se olhar, a não buscar agir frente a alguma situação difícil. Talvez tu tenha crescido em um ambiente que não te ensinou, mas a partir de agora, a partir desse vídeo, a partir dessa reflexão, tu precisa começar a pensar, bom, eu não sou culpado disso, mas a partir de agora, a partir desse conhecimento, eu vou ter a responsabilidade sobre a minha vida. Quando tu assume a responsabilidade da tua vida, claro que virão desafios. A vida adulta nem sempre é moleza. A vida adulta carrega às vezes alguns desafios, a vida adulta carrega certas responsabilidades, como pagar as contas, cuidar de casa, cuidar do relacionamento. É uma responsabilidade que tu tem que assumir. E tu não pode culpar os outros por algo que deu errado. Eu entendi também com o tempo que culpar os outros acaba tornando a vida mais pesada. Não sei se tu pensa desse modo, mas assim, eu penso que colocar a culpa nos outros acaba tornando a vida mais pesada, porque quando eu culpo os outros, eu acabo pensando em mais coisas negativas do que positivas. Eu acabo ocupando a minha mente com coisas mais negativas. E quando eu ocupo a minha mente com coisas mais negativas, dificilmente eu consigo pensar em uma ação positiva. Para que eu haja de modo positivo, eu preciso pensar de um modo mais positivo. Só que quando eu fico imerso nesse sentimento de culpa, de reclamação, de negar a minha responsabilidade, quando eu fico nesse estado, vamos dizer, nesse comportamento, a vida acaba se tornando mais difícil. Eu penso desse modo e por isso que eu digo pra ti que talvez seja interessante tu assumir um pouco mais de responsabilidade por ti. O objetivo aqui não é te trazer uma verdade absoluta. Eu estou te trazendo aqui uma visão do que eu vivi, do que eu passei, do que eu senti e do que tem feito mais sentido pra mim. E o objetivo é eu te passar essa mensagem para que tu consiga, de um modo, aplicar na tua vida esse tipo de conhecimento. Então, assim, se tu deseja mudar de vida, se tu se percebeu como alguém que culpa os outros, como alguém que reclama, eu te aconselho a fazer um movimento diferente a partir de agora. Eu te aconselho a entrar no desafio SPMV. E se tu também está um pouco perdido, se tu está sem saber o que fazer, eu te aconselho a entrar no desafio SPMV, porque o desafio, ele me mostrou uma série de coisas em relação a mim mesmo. Eu aprendi a ficar mais presente. Eu aprendi que eu tenho responsabilidade sobre o meu passo de hoje e que é esse passo de hoje que vai definir o meu passo de amanhã. Eu entendi que o meu amanhã é uma consequência da responsabilidade que eu assumo hoje. Então, se tu deseja viver melhor amanhã, tu precisa assumir a responsabilidade no hoje. Tu precisa assumir. Talvez não tenham te dito isso, mas tu precisa.
E nada melhor também do que arrumar ambientes favoráveis a isso. Esse é até um conselho que eu te dou. Saia de ambientes negativos que te influenciam a pensar de modo negativo. Quando tu entende que tu tem responsabilidade sobre os teus atos, tu entende também que tu tem responsabilidade sobre os ambientes em que tu está e sobre com quem que tu se relaciona. Tu tem responsabilidade sobre tudo isso. Não é sobre apenas o que tu faz, não é sobre apenas como tu age, mas tu tem responsabilidade sobre com quem que tu se relaciona, sobre os teus ambientes, sobre o tipo de influência que tu deixa entrar na tua vida. Tu tem responsabilidade sobre isso. Então, se algo está te deixando mal, se algum ambiente te influencia a um pensamento negativo, se uma relação não está sendo mais saudável, tu precisa entender que tu é responsável por aquilo ali e que tu precisa fazer alguma coisa para mudar a situação. Quando eu entendi que eu sou responsável por mim mesmo, eu parei também de depender da ação dos outros para resolver alguma situação. Comecei a agir mais e esperar menos em relação aos outros, porque eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro faz, eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. Tu não tem responsabilidade sobre o que o outro vai fazer, mas tu tem sobre o que tu vai fazer. Então pensa muito bem o que tu vai fazer a partir de agora, o que tu vai agir, enfim. Pensa com muito cuidado o que tu vai fazer a partir de agora, porque a única pessoa responsável pelas tuas ações é tu mesmo. E assuma isso não é um problema. Eu ser responsável pelas minhas ações não é um problema, é uma coisa boa. Porque assim tu entende que, bom, tu é responsável pelas tuas ações, isso significa que a tua vida não é rígida e que tu pode traçar caminhos diferentes para a tua vida. Isso é uma coisa boa. Se tu não fosse responsável pela tua vida, imagina como que seria. Imagina como que seria tu viver para os outros e não poder mudar, não poder decidir o caminho que tu quer seguir. Tu já pensou como que seria ruim? Tu precisa olhar essa parte de assumir uma responsabilidade como uma coisa boa. Porque quando tu assume a responsabilidade pela tua vida, e quando tu começa a agir para si, quando tu começa a agir em direção ao que faz sentido para ti, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve e mais significativo. E a tua vida começa a caminhar para o local, para o lugar que tu deseja. Pensa nisso, reflete sobre isso e assuma a responsabilidade pela tua vida. E se tu quiser viver um processo de imersão em si mesmo, entre no link da descrição, no template do Notion. Por enquanto é gratuito, então entre nesse desafio e aprenda a assumir a responsabilidade de si e a se olhar. É o que eu sempre falo. Ainda há tempo, mas amanhã pode não haver mais tempo. Então é melhor que tu faça hoje. Fechou? Se fez sentido pra ti esse vídeo, se fez sentido pra ti essa reflexão e tu quer conteúdos mais profundos como esse, e se tu quer um contato maior comigo mesmo, vai aqui no meu canal e se inscreve. E também me conta nos comentários o que tu pensa sobre esse assunto. Eu quero conversar contigo, de verdade. Então coloca nos comentários qual que é a tua visão sobre o assunto, qual que é a tua opinião sobre responsabilidade, culpa, como que tu vê isso? Coloca aqui e vamos conversar. Não se esquece de uma coisa muito importante que eu até ia me esquecer, mas não esquece. Mergulhe mais.